Bom dia, ainda não pude falar com todo mundo aqui, mas já estamos nesse clima de Natal e ver cada um de vocês, para mim, também é muito significativo, especialmente porque celebramos aquilo que Jesus é, o presente que Ele deu para a gente. Eu tenho na minha mão aqui um presente que é muito significativo, quero encorajar você a dar para aquela pessoa que você ama. Não simplesmente jogue, diga eu te amo, mas você pensa em quem você vai dar. É um voucher do restaurante Chalezinho, que todo ano participa dos projetos da AMIS, do Projeto de Ação Social. E aqui você tem um voucher que você pode usar. Ele não tem data, você que escolhe a data que você vai celebrar. Pode ser seu aniversário de namoro, noivado, casamento, primeiro filho, 10º filho, o que for. Mas que você vai dizer para seu cônjuge ou para o seu querido, olha, eu te amo. E aqui tem uma surpresa, vou ter uma noite romântica ali, daqui, desde hoje até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Vale a pena você conferir ali no hall de entrada. Natal também lembra presentes, né? E eu estava hoje de manhã, no primeiro culto, lembrando, meu filho estava aqui. Quando ele nasceu com vários problemas. E eu fiquei no vidro ali da UTI, o médico me disse, fique aqui porque ele vai morrer. E eu fiquei ali por 3, 4 horas. E de repente eu vi uma movimentação na enfermaria. E uma enfermeira já de certa idade, eu percebi que ela tirou sangue dela mesma para dar para o meu filho. E com certeza fiquei pensando, se não fosse aquele ato dela, não sei se ele estaria aqui hoje, mas representou muito para mim. De alguém que eu nunca tinha visto, que nem conhecia a gente por nome, talvez, e deu vida, entre aspas, para o meu filho. Só que essa vida um dia vai terminar. Mas alguém que deu o sangue dele, por mim, por você, o próprio sangue dele, o Senhor Jesus Cristo, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, e nós estamos celebrando esse tempo, o nascimento dele. Então, pensando nisso, eu pensei ainda mais que o musical de Natal tem um significado ainda muito mais importante. Se aquela enfermeira deu o sangue dela de uma forma tão significativa e marcou a vida do meu filho e a minha vida, quanto mais Jesus, que estamos celebrando o nascimento dele esse mês. Então, eu quero encorajar você realmente a pensar desta forma, quando você compra um convite como esse, ou vários convites como esse, você não está simplesmente dando um convite para um espetáculo de Natal. Você está sendo usado por Deus para criar uma oportunidade para, quem sabe, o seu amigo ou sua amiga entender o que Jesus, por que Jesus nasceu, por que ele viveu, por que ele morreu e por que ele ressuscitou. Então, eu quero encorajar você a realmente não deixar para a última hora, acabando o culto, pensar, levar alguns convites. Eu estou feliz porque um dos meus convidados esse ano, faz 3 anos que eu convido e finalmente ele disse eu vou. Ainda tem 19 dias para ele resolver se ele viu ou não, mas estou tão animado porque cada ano eu orava e levava o convite para ele. Perdi meu dinheiro? Não perdi meu dinheiro não. Tem a ver com o que Deus tem pena. Mas eu quero encorajar você a orar, pensar em quem e entregar esse presente, que é muito mais do que o ingresso. É uma oportunidade que você cria. Realmente, o Natal desse ano, o musical, está fantástico, um conteúdo que a gente talvez nunca teve antes, especialmente as músicas. Então vale a pena você se planejar para isso aqui na próxima semana. Ok. Estamos nessa série, estamos chamando Presente de Natal. E eu lembro também, lembrando uma coisa de criança, uma vez eu dei um trenzinho elétrico, né? Então, um trem a pilha para um dos meus filhos. Dia de Natal. A gente comprou e eu acho que eu estava mais feliz do que ele, porque era uma coisa que eu queria ter tido quando era criança, nunca tive. Então, vou dar um para o meu filho. Daí ele abriu a caixa, ficou tão contente, e na hora que ia colocar o trenzinho para funcionar, cadê a pilha? Estava tudo fechado, nem bar, nem poço aberto para a gente comprar uma pilha. O pai falhou. Com Deus não é assim. Ele nos deu Jesus como presente. Um presente que eu não mereço, que você não merece, mas Ele deu. Ele não somente deu Jesus, mas Ele deu tudo ao lado de Jesus que você precisa e que eu preciso. Para viver realmente essa vida que Ele planejou para você e eu vivermos. No domingo passado, o pastor Ribonildo falou sobre o presente da esperança. Hoje de manhã, eu quero falar sobre o presente da fé. Eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, o papel, o tablet, o telefone. Abra comigo em Lucas capítulo 1. Vamos olhar um desses presentes que Deus nos deu junto com Jesus, que a gente celebra na época do Natal. Nós vamos olhar para a vida de um casal chamado Zacarias e Isabel. Como o texto vai dizer, eles eram de certa idade. E
estavam esperando alguma coisa acontecer na vida deles. Ele era sacerdote. Ele tinha o privilégio de ser descendente da família de Arão, justamente com a sua esposa Elizabeth. E era um privilégio que era dado para o sacerdote 2 vezes por ano. Somente 2 vezes por ano ele podia entrar no templo e exercer um papel de sacerdote, aquele que era intermediário entre as pessoas e Deus. Ele recolhia as ofertas, ele recolhia os animais que iam ser sacrificados, ouvia as orações das pessoas. Mas o que é distinto é que o que vai acontecer aqui, quando ele entra num lugar chamado Lugar Santo, que eu vou explicar daqui a pouco, isso acontecia uma vez na vida de um sacerdote. E aconteceu na vida de Zacarias. Isso tem a ver com aquilo que Deus quer nos dar a respeito do presente da fé. Então, Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedeceram de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chega na hora de oferecer incenso, o povo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Depois eu leio outra parte da mensagem. Mas você olhar para ele, para Zacarias especialmente, o texto diz que ele ficou com medo. Ele ficou pasmado. Por que esse medo? De uma certa forma, toda vez que um anjo aparecia na vida de alguém no Antigo Testamento, as pessoas ficavam com medo, e a expressão se repete que o anjo falava: não tenha medo. Porque a impressão que se dava era, por ser algo totalmente sobrenatural, realmente era um milagre o anjo aparecer, a impressão era, se Deus apareceu, se o anjo apareceu, se prepare que vem pancada aí. Nem sempre era assim, como não foi aqui. Mas o que é que realmente gerou este medo na cabeça de Zacarias? Já faziam 700 anos em que o último milagre havia acontecido na história de Israel. 700 anos. O último milagre foi quando os amigos de Daniel foram jogados na fornalha, lá do rei Nabucodonosor, e o rei mandou aquecer a fornalha o mais quente que podia ser aquecido, e milagrosamente aqueles rapazes não sofreram dano, não perderam um fio de cabelo, e além disso Nabucodonosor viu um anjo, alguém com eles que parecia ser que na verdade era o Senhor Jesus. Foi a última vez que algo sobrenatural aconteceu.
100 anos depois, na vida do profeta chamado Zacarias também, um anjo apareceu em forma de visão, diferente daqui. Foi uma visão que Zacarias teve. Dali para frente, são 400 anos de silêncio. Deus não havia falado nada com Israel, pelo menos por 400 anos. Por isso, Zacarias teve medo. Agora, se você tentar colocar-se na história dele, o nome dele, Zacarias, significa que Deus não esquece. Deus não tem amnésia. O nome de Elizabeth significa Deus é fiel. Na língua do Antigo Testamento, na língua hebraica, não no grego, significa Deus é fiel. A descrição desse casal, de acordo com o texto aqui, é que os dois formavam um casal de pessoas, um casal de gente piedosa. Eles eram justos. E a ideia da palavra justo, se referindo a alguém que tem um pouco de história com o Antigo Testamento, é aquela pessoa que vivia realmente diante de Deus em obediência, que procurava obedecer aquilo que Deus queria deles. Assim era Zacarias e Isabel. Mas tem uma situação interessante, porque os fariseus também eram pessoas que procuravam obedecer a Deus em tudo. Tentavam eles mesmos e colocavam um fardo na vida dos outros, tentando que os outros também obedecessem a Deus. Mas Jesus rejeitou os fariseus. Jesus condenou os fariseus. Então, qual é a diferença entre Zacarias e Isabel e os fariseus? É como o texto diz aqui, que eles não somente obedeciam, mas era como se fossem, traduzindo literalmente, pessoas piedosas. Pessoas que não obedeciam para serem vistas como os fariseus obedeciam. Eles obedeciam porque amavam a Deus. A motivação deles obedecerem não era para os outros dizerem, puxa, levar uma pessoa santa, piedosa, religiosa. Não. A razão era porque eu amo a Deus, porque amamos a Deus, a gente faz o que a gente faz. Isso é piedade. Mas, a despeito de tudo isso, tem um problema aqui, que Lucas, o autor do livro, realmente diz, apesar de tudo isto, eles tinham um problema, Isabel era estéril. E na vida do povo de Israel, uma mulher estéril carregava em si mesma um estigma de era como se ela havia feito alguma coisa errada. E porque havia feito essa coisa errada, Deus havia punido essa mulher com a impossibilidade de ter filhos. Como ela mesmo diz mais tarde, era uma desgraça na vida dela. Mas apesar de tudo isto, eles aguentaram cerca de 55 anos de silêncio, do silêncio de Deus. E uma coisa inicial que eu quero acentuar aqui é que, apesar do silêncio aparente de Deus, Deus nunca está inativo. Mesmo que Ele pareça, Ele está ativo. Porque a preocupação maior de Deus não é tanto quanto aqui, não tanto, embora que Ele leve em conta aquilo que eu preciso, mas o que Ele quer fazer no mundo como um todo. 400 anos de silêncio, por isso Zacarias teve medo. Mas o que é que Deus fez em 400 anos? Alexandre Grande, o imperador grego, subiu. E por causa da influência de Alexandre, a língua grega tornou-se uma língua mundial como o inglês é hoje. Mas por que Deus quis usar Alexandre, apesar de Alexandre quem era? Porque ia chegar o tempo em que o mundo inteiro ia precisar do evangelho através de uma língua que a maior parte do mundo entendesse. Como o inglês talvez é hoje. Então, não é que Deus estava silencioso, apesar do silêncio, Deus estava preparando o mundo para o dia que o Messias viesse, e a respeito do Messias, o mundo inteiro pudesse ouvir sem necessidade de ter literalmente um intérprete em cada região. Silêncio, entre aspas. Outra coisa, depois que Alexandre o Grande foi derrotado pelo Império Romano, o Império Romano naturalmente assumiu seu poder mundial, e duas coisas que o Império Romano faz naturalmente, era Deus agindo apesar do silêncio. O Império Romano estabelece a chamada Pax Romana. Apesar de serem dominadores, o mundo experimentava paz.
E se não fosse o contexto mundial de paz, o evangelho não poderia ter sido propagado como foi. E além disso, o Império Romano construiu estradas que proporcionou não somente desenvolvimento para o próprio império, para o próprio mundo, mas foi uma forma que Deus usou para que o evangelho pudesse se espalhar através das estradas seguras que o Império Romano havia criado. Silêncio? Não. Mas no silêncio, Deus estava ativo. E eu suponho que muitas vezes nós nos sentimos na mesma situação. Oramos, oramos, oramos e parece que Deus não intervém. Parece que as nossas orações não passam do teto. Parece que Deus esqueceu de mim. Parece que eu fiquei tão pecador que Deus não se lembra mais de mim, que eu não mereço nada. Realmente, nós não merecemos, é pura graça. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que ele esteja inativo. E na vida de Zacarias e Isabel, ela deve ter casado com seus 12, 13 anos. Como o texto diz, que eles não tinham filhos porque ela era estéril. Depois, quando o anjo diz, mais tarde, que ela vai ficar grávida, ele pergunta para o anjo, mas como pode ser? Eu sou velho e minha esposa, ainda bem que ela não ouviu ele falando, né? Ela é velha. Talvez quando ele chegou em casa ele contou, bem, eu falei para o anjo que você era uma mulher experiente. Agora, meus queridos, se você pensar, que ela deve ter casado com 12, 13 anos. Naturalmente, Zacarias na mesma idade, com 12, 13, 15, talvez um pouco mais velho. Se pensar talvez nessa época, talvez já com 70 anos, foram cerca de 55 anos de silêncio de Deus. Quem aguenta? E pode ser que esse seja talvez um momento semelhante ao que você está passando. Deus, por que esperar tanto? Por que é que o Senhor não intervém? Por que é que o Senhor não age? E às vezes a gente pensa que é que Deus haja da forma como a gente gostaria. Agora, o que é que eu faço nesse período? Enquanto Deus está silencioso. Uma coisa que eu posso fazer de cara é perguntar para mim mesmo, será que Deus está silencioso porque tem algum pecado dentro de mim que eu não lidei, ou que eu não tratei, ou que eu não trouxe perante Deus? Pode ser. Nem sempre é isso. Mas esse silêncio, essa demora de Deus responder, pode me levar a essa pergunta, Deus, som do meu coração, alguma coisa que eu fiz, que eu estou fazendo, que o Senhor não se agrada. Pode ser isso. Outra coisa que eu posso fazer nesse processo de silêncio de Deus é aceitar a soberania dEle. Pode ser que Deus tenha escolhido na sua vida, ou na minha própria vida, dizer, eu não vou responder agora o que você está pedindo. Eu vou tomar o meu tempo, e Deus é suficientemente soberano para dizer, o caminho é este. Lembro de algumas histórias, como Abraão e Sara, quando eles ouviram que Sara daria luz, foram 25 anos de espera. Com Isaac e Rebeca era estéril, foram cerca de 10 anos de espera. Raquel, a esposa de Jacó, foram mais 7 anos de espera, até que Deus interveio e mudou a situação. Então, tem horas que realmente Deus silencia. Quando Jó estava passando pela pressão que ele passou, sofrendo e sem entender o que Deus agia, ele diz, Deus, eu oro e o Senhor não me responde. Jó experimentou um silêncio de Deus. Sabe quem mais experimentou um silêncio de Deus? O próprio Senhor Jesus Cristo. Estava no Calvário, sendo crucificado. Ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Por que ele falou isso? Parecia que Deus não estava agindo, porque antes ele havia dito, Senhor, olha para mim, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus não passou o cálice. Deus demorou 3 dias para mudar o cálice da história de Jesus. Então, meus queridos, minhas queridas, o silêncio de Deus também faz parte da nossa vida. Porque Deus é soberano para agir da forma como Ele quer. Agora, é interessante, porque na continuação da história, o anjo diz, a sua esposa vai ficar grávida, mas ele tem uma crise aqui. Talvez uma crise de fé. Ele diz, sou velho e minha mulher avançada, de idade avançada,
Como eu posso ter certeza disto? Talvez nessa altura, o que estava na cabeça de Zacarias era: eu pedi um filho. E se eu pedir um filho, é isso que eu espero de Deus. Então, há um tempo entre o dia que Zacarias começou a orar, talvez logo depois se casaram, que descobriram os dois que ela não tinha filho, não podia ter filhos, até o dia que Deus vai responder dando um filho. Mas esse período aqui é muito delicado, porque a gente sofre, a gente é questionado, a gente mesmo, e eu posso ter duas reações. Uma é dizer: desisto de confiar em Deus. Não vou mais orar. Eu vou na igreja, mas vou me acostumar. Perdi o fôlego. Oro. E Deus não muda nada. Ou eu posso dizer: Senhor, apesar do silêncio, eu vou confiar em Ti. Porque nesse período, se você lembrar a história que eu contei, desde a última vez que Deus falou para Israel no livro de Malaquias, 400 anos até o dia que Jesus nasceu, houve muitas coisas que Deus fez. Deus criou uma língua universal, Deus criou uma paz universal, Deus criou estradas para ajudar a propagação do Evangelho. Mas a gente tende a concentrar só no produto final da nossa oração e deixamos de perceber o que Deus está fazendo no dia a dia, que na realidade é a expressão dele da graça sobre nós nesse processo diário. Isso nós não podemos esquecer. Eu posso até, vou repetir, achar que Deus está silencioso, mas Deus não está silencioso, Deus está ativo. Por quê? Porque Deus não está vendo apenas o pedido que eu fiz. Deus não está vendo apenas talvez o alívio que eu quero. Deus quer fazer algo maior do que o que eu estou pedindo. Zacarias e Isabel, como o texto diz, o anjo falava para ele, diz: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Agora, como sacerdote, o que ele tinha que fazer naqueles dias, naquela semana, era: ele recolhia os animais que iam ser sacrificados, sacrificava os animais na mesa da propiciação, depois ele pegava a parte do animal que foi oferecido a Deus, ele ouvia as orações das pessoas, muitas delas, ele entrava num lugar chamado santo. Não é o santo dos santos. Ali somente um sacerdote podia entrar ali apenas um sacerdote podia entrar uma vez por ano. Ele era sacerdote. Mas ele ia até um certo ponto, o lugar santo. Ali ele oferecia um incenso que era a expressão simbólica da oração de todas as pessoas que estavam lá fora. E certamente ele pensou: bom, eu estou aqui oferecendo dezenas de oração, eu vou colocar a minha no meio também. Depois de 55 anos. E o texto diz para ele, o anjo diz: Zacarias, Deus ouviu a sua oração. Só que, quando Deus ouve, Deus não deu simplesmente um filho para Zacarias e Isabel. Porque Deus podia ter dito isso: bom, se você quer um filho, tá bom, não custa nada para mim, ó. Fica boa, Isabel. Lembra que eu disse há pouco? O silêncio de Deus tem a ver com algo maior do que eu possa estar esperando. Tanto que, quando Deus dá um filho para eles, quem é esse filho? João Batista, que vai tornar-se o precursor do Senhor Jesus. Um filho traz alegria para os pais, para os irmãos, para todos nós, aliás, para os da família, mas nem todo mundo sabe, nem você sabe quem são meus filhos, quantos filhos eu tenho, já falei, são 2. Mas a questão é que, com João Batista, o texto diz que a vida dele traria alegria para muitos. Por quê? Porque ele anunciaria a vinda de Jesus. Não era um filho apenas, não era um número. Então, a oração de Zacarias e Isabel foi respondida de uma forma muito maior do que eles podiam ter esperado. E assim muitas vezes é conosco. Por que é que Deus demora? Porque é um silêncio de Deus. Porque Deus não está interessado apenas em responder a minha oração da forma como eu gostaria. Deus quer fazer algo maior do que eu posso imaginar.
Deus quer alcançar o mundo, Deus quer abençoar o mundo, além de abençoar a minha vida também, como abençoar a sua vida. Por isso, meu querido, minha querida, talvez o seu momento é um momento de silêncio de Deus. Mas não esqueça. Zacarias significa Deus não esquece. E Deus não esquece as promessas que Ele fez, porque Ele é fiel a Ele mesmo. E talvez a resposta dele não venha como você esperava, mas daqui a pouco vamos ver como é que foi a reação de João Batista quando ele viu a resposta de Deus. Mas nessa altura a coisa mais importante que eu quero que você lembre é que, apesar do silêncio, Deus não está inativo. Ele está agindo. Mas a história continua. Versículo 23 diz: quando se completou o período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. Segunda coisa que esse texto leva a perceber é que não somente Deus está agindo a despeito do silêncio, mas Deus pega o silêncio dele e transforma esse silêncio em atos de graça na nossa vida. Como foi na vida de Isabel. Olha o que ele falou aqui. Ela disse: o Senhor, Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação. Outra forma de traduzir essa palavra que Lucas usa era como se Isabel estivesse dizendo: Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha desgraça. No lugar da desgraça, Deus trouxe graça para Isabel. É interessante que a reação de Zacarias foi de dúvida, foi de medo. Por isso ele pediu um sinal. Como é que eu vou saber que você está falando a verdade? Gabriel fala: olha, quem falou com você é Gabriel. Eu assisto diretamente na presença de Deus. Creia. Aí ele parece dar um castigo para João. Na verdade, o texto diz que porque ele não creu no anjo, ele fica mudo. Mas tem outras circunstâncias na história do Antigo Testamento em que pessoas pediram a Deus um sinal. Quando Abraão e Sara souberam que ela ficaria grávida, Abraão pediu um sinal. E no Gênesis capítulo 15, Deus manda Abraão trazer uma ovelha, uma pomba e um boi. Ele manda Abraão abrir o boi ao meio, abria o passarinho ao meio, abria a ovelha ao meio, e Deus passa pelo meio do animal. E ali tem um significado muito profundo, porque no contexto da cultura judaica na época era: faça-se a mim o que foi feito ao animal se eu não cumprir a minha parte. Claro, ninguém pode matar Deus, mas era Deus dizendo a Abraão. Ele não pediu que Abraão passasse. Ele disse: eu vou passar. Abraão teve o seu momento de dúvida, como você e eu temos também, não é verdade? Alguém já duvidou de Deus aqui? Alguém já duvidou? Ninguém. Que igreja santa, gente. Todos nós, a começar de mim. Tem hora que a gente pergunta: é isso mesmo, Deus? Zacarias passou pelo mesmo. Claro que há uma disciplina aqui, mas ao mesmo tempo eu creio que foi, veja, o anjo falou: isto é um sinal. Que sinal estranho. Ele pensou: mas não podia ser outro. Eu queria chegar em casa e contar para Isabel: Isabel, você vai ficar grávida. Ela vai achar estranho. Como? Eu estou velha. Não, você é experiente, não é velha. Ele não pôde ter essa alegria de dizer para a esposa: a gente vai ter um filho. Talvez ele escreveu. Mas aquele sinal, eu creio que tornou Zacarias, por 9 meses, totalmente dependente de Deus. Porque cada vez que ele pensava assim: e será que é verdade? Ele não podia falar. Era entre ele e Deus. E Deus, me ajuda na minha incredulidade. Como é o seu papel, meu papel muitas vezes dizer: Deus, está difícil crer.
mas o Senhor disse, e eu tenho que crer no que o Senhor disse. Parece que Isabel era mais espiritual do que Zacarias, né? Algumas vezes é assim. Nem sempre as mulheres são mais espirituais, mas aqui no caso de Isabel era. Ela parece que ela descansou. Tanto que ela disse, agora eu sou uma mulher agraciada. Mais um pouquinho mais para frente, versículo 57. Diz, ao se completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. Isso é o cumprimento do versículo 14 no capítulo 1. No 8º dia foram circuncidar o menino que queriam lhe dar o nome do seu pai, Zacarias. Mas sua mãe tomou a palavra e disse, não, ele será chamado João. Disseram-lhe, você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e para a admiração de todos escreveu, o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou, ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor e por toda a região montanhosa da Judéia se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam, o que vai ser esse menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Deus transforma, vou repetir, silêncio em atos de graça. Chegou no momento de Isabel, ela falou, eu era desgraçada, mas o Senhor transformou-me numa mulher cheia de graça. Eu não merecia, na idade que eu estou, mas Deus respondeu. Agora é a vez de João. Eu falei para vocês, vou repetir que Zacarias quer dizer, o Senhor não se esquece, o Senhor se lembra. Isabel quer dizer, Deus é fiel. O normal, segundo a cultura, era o filho ter o nome do pai. Por quê? Era uma maneira de perpetuar a história da família. Mas aqui, Zacarias lembra que o anjo falou, o nome dele será João. E o nome João tem um significado muito especial. Alguém aqui tem nome de João? João, Joana, Janaína, Jane, o que mais? Okay. O seu nome significa Deus é gracioso. Deus é gracioso. O que é que Deus fez? Aquele silêncio, aquela espera, aquela dificuldade em perceber, será que Deus está agindo mesmo? Chega o dia em que Deus responde graciosamente. E a marca de Deus agora, na vida de Isabel e Zacarias, não é mais uma mulher estéril, não é mais um homem que espera, mas a marca agora de Isabel e Zacarias é João. Deus é gracioso. E por causa disto, Zacarias escreve algo que é muito significativo. No domingo passado, o Ivanildo falou sobre o cântico de Simeão, o cântico da espera. E aqui é o cântico da fé. Se Deus foi gracioso, ele poderia ter pensado, ele poderia ter escrito um cântico assim, como você escreveu talvez para sua namorada, quando você começou a namorar, escreveu uma musiquinha romântica, falando que ela é bonita, atraente, que a lua das estrelas brilha nos olhos dela. Lembra disso? Você fez isso? Aqui, João, a princípio, não fala do filho. A gratidão dele é tão grande. Ele experimentou a graça de Deus, que o foco de João é Deus. Quando exaltamos Deus, Deus é satisfeito. E a maior satisfação que a gente tem na nossa vida é quando a gente exalta Deus e vê que o que Deus fez é bem maior do que o que a gente esperava. Porque foi assim. Ele pediu um filho, mas não foi simplesmente um filho que nasceu. Foi o filho que seria o precursor do Messias. Por isso ele diz, louvado seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi. Porque eu disse que é um cântico de fé. Porque Deus havia prometido para Davi que na linhagem de Davi viria o Messias e que o reinado de Israel nunca teria fim na vida desse Messias.
O que João agora diz é, eu vi isso e eu criei nisso, e aconteceu na minha vida que Deus cumpriu a promessa dele, por isso, louvado seja o Senhor. Às vezes a nossa fé está emperrada, e Deus permite o silêncio dele na nossa vida, para que a gente procure ter mais dele. Se você, por exemplo, hoje de manhã, teve aquele lauto café da manhã, aquele lauto breakfast. Tinha inhame, cuscuz, macaxeira, aipim, né? Ovos mexidos, bacon, e vai. Então você chegou aqui com o estômago cheio. Aí você passa vindo para a igreja, passa por uma padaria, tem aqueles pães gostosos na vitrine. Você nem para, você nem olha, porque você está satisfeito. Agora, quando você está com fome, você come de tudo, até uma macaxeira dormida. Por quê? Porque tem fome. O silêncio de Deus, muitas vezes, promove em mim e você esta, não sei se disse, santa ansiedade, uma santa vontade de eu quero mais dele. E Deus só provê isso para nós, não é na abundância das coisas, mas é na distância que às vezes a gente sente dele. Na realidade, ele nunca se distancia. Ele aparentemente silencia. Então, essa gratidão de Zacarias é, Deus me deu mais do que eu esperava. Por isso, ele louvou a Deus e falou, ele lembrou do que Davi havia dito. Ele disse que, o que é que ele fez? O Senhor visitou e redimiu o seu povo. Aqui ele está falando de salvação. A ideia de redimir é pagar um preço para. O preço que alguém paga para ter alguma coisa. O preço que foi pago para que os seus pecados e meus fossem perdoados foi a morte de Jesus. Ele deu. Zacarias talvez não tivesse total compreensão do que seria a morte de Cristo nessa altura, mas ele podia dizer, nós vamos ser resgatados. E aqui, era muito mais do que ser resgatado do poder do Império Romano. O poder do Império Romano, outro reino podia fazer o controle, porque outro reino podia dominar Roma. Mas era algo mais profundo. Era o poder do domínio do pecado sobre nós. E João vem para anunciar. Por isso, Zacarias diz que ele promoveu poderosa salvação para nós. Um pouquinho mais para frente, versículo 73, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos para servirmos sem medo. Aqui ele olha para o futuro. Aqui, realmente, é o futuro de Israel que Deus prometeu para Abraão. E Deus prometeu a Abraão que Israel seria uma grande nação. Israel não desapareceu dos planos de Deus ainda, nem vai desaparecer. Estava debaixo do Império Romano. Alguém poderia dizer, acabou a história de Israel. Por causa de ter crucificado o Messias, Israel está no caminho paralelo hoje. Mas por causa das promessas de Deus a Abraão, Israel vai voltar a ser aquilo que Deus planejou para Israel na terra. Por isso, Zacarias inclui no cântico dele o futuro de Israel. É interessante que ele usa uma linguagem poética que é um futuro realizado. É algo do futuro, mas já aconteceu, na forma poética que ele escreve. Como na sua vida, na minha vida. O silêncio pode estar acontecendo. Não estou vendo talvez a mão de Deus hoje. Mas a verdade é que se Deus é o Deus que Ele prometeu ser e que Ele é, um dia eu vou perceber a intervenção dEle e perceber que é maior do que eu poderia ter esperado. Por isso, a ideia desse cântico, Deus me deu além do que eu tinha pedido. Eu pedi um filho, mas Deus me deu muito mais. Queria terminar pensando em duas perguntas que nós podemos fazer para a gente mesmo, para nós mesmos. A primeira é, você está num tempo de silêncio hoje? Não o seu silêncio, mas de achar que Deus está calado. Ou de achar que Deus não está preocupado com você. E você talvez tenha até dito, Deus, paro por aqui. Não dá mais para confiar no Senhor. Talvez você esteja aqui simplesmente porque é domingo, você veio cumprir um ritual. Mas talvez esse seja o seu momento. Mas meu querido, minha querida,
o mesmo Deus que levou 400 anos para preparar o mundo para o dia exato que Jesus ia nascer. Em Gálatas 4,4 diz que na plenitude do tempo, no exato momento, no tempo certo, Deus enviou o Messias. Mas nesses 400 anos, Deus não estava silencioso, como eu falei. Talvez você está achando que Deus está silencioso. Talvez há 3 meses, 3 anos, 30 anos. Talvez é aquele casamento que emperrou. Talvez é o emprego que você perdeu e faz anos ou meses que você não foi recolocado, não achou outro lugar. Talvez seja alguém doente na família. Seja o que for. Que pode parecer que Deus está calado, mas Deus nunca cala. Ele pode não falar, mas Deus nunca para de agir. Então eu preciso olhar o que é que Deus quer falar comigo nesse intervalo. Porque eu não posso perder de vista o que Deus faz entre o dia que eu orei e o dia que Deus vai responder. Pode ser um longo hiato. Mas nesse meio tempo, eu preciso perguntar a Deus, o que o Senhor está querendo me dizer no silêncio? Outra coisa é que talvez hoje seja o dia de você renovar a sua confiança em Deus. Talvez você perdeu. Talvez as próprias dores da vida tenham tornado você uma pessoa calejada, que diz, isso acontece com todo mundo. E perdeu aquela expectativa de correr para Deus e dizer, Deus, quando o Senhor vai agir? Você acomodou-se. É apenas um religioso que perdeu aquele ânimo. Dizer, eu vou continuar confiando. E talvez hoje, meu querido, minha querida, é o dia de você dizer, Deus, é assim que eu estou, frio, calado, distante, apenas cumprindo o ritual, vindo para a igreja, mas eu quero mais. Eu quero vivenciar novamente a expectativa de que o Senhor vai intervir. Foi assim para Zacarias e Isabel. Como ele era descrito, um homem que não era somente religioso, era um homem piedoso. E por talvez 45 ou 55 anos, não perderam a expectativa de que Deus ia agir. E na única vez que ele teve a chance de entrar no lugar santo, ele pediu de novo. E Deus agiu. Deus não respondeu porque a oração foi feita naquele lugar. Deus respondeu porque era o tempo de Deus intervir. E é a mesma coisa comigo e com você. Por isso quero convidar você a baixar a sua cabeça agora. Quero pedir às pessoas que vão servir o pão e o cálice para já subirem aqui no palco. Mas eu queria que você tivesse agora um tempo, você e Deus, de experimentar esse presente da fé que Deus quer dar. Vou repetir a pergunta. Você está se sentindo no momento em que Deus está silencioso? Talvez faz tempo que você teve a última vez que você lembra que Deus respondeu uma oração sua. Mas lembra, Deus está ativo. Eu quero encorajar você a, nas suas próprias palavras, se esse é o seu momento, dizer, Deus, fala-me nesse silêncio. Vou dizer para Deus, Deus, ajuda-me a entender o que o Senhor está querendo me dizer no teu silêncio. Mas de você crer que Deus está mais interessado em responder a você uma resposta que tem a ver não somente com você, mas com o mundo. Dá além do que você podia imaginar. Mas tem um tempo de preparação. Zacarias e Isabel esperaram 45 ou 55 anos. Mas quando Deus respondeu, foi além do que podia imaginar.
Ou talvez você, eu disse há pouco, você está frio, na linguagem figurada. Acomodou-se. Perdeu o brilho da esperança, perdeu o brilho da fé. E hoje eu diria para você dizer: Deus, eu estou voltando. Eu estou renovando a minha confiança em Ti. Porque assim como o Senhor fez com Zacarias e Isabel, o Senhor pode fazer comigo. Não vai embora sem dizer: voltei, Deus. Não vai embora sem dizer as suas palavras: estou renovando a minha confiança em Ti. Mesmo não vendo hoje o resultado que eu espero. É o seu tempo com Deus agora. Zacarias celebrou a resposta de Deus escrevendo um cântico. Hoje nós vamos celebrar a resposta de Deus nos mandando o Messias, mandando Jesus. Estamos celebrando o nascimento dele. Nós vamos comer do pão, beber o cálice. É um memorial para lembrar o que Jesus fez por mim e por você. Para Zacarias era futuro, para João Batista era futuro, para a gente é o passado. Por isso é memorial. E a Bíblia diz para eu me preparar para esse momento. É um momento tão solene, é um momento tão significativo, que a gente vai celebrar o que Jesus fez por nós. Aí a Bíblia nos diz que devemos nos preparar. A preparação é com confissão. Então, se há algum pecado que você precisa admitir diante de Deus agora, esse é o tempo, esse é o momento, para que você e eu possamos comer o pão com gratidão real, sabendo que todo pecado é tratado na cruz. Toma um tempo de confissão agora. Senhor, diante de Ti, num momento tão significativo, solene, momento que a gente não depende de um sacerdote para estar na Tua presença, mas no momento em que celebramos que a separação foi tirada, o véu foi rasgado, estamos na Tua presença, mas o Senhor ouviu o que cada um falou, o que eu falei, daquilo que está escondido de dentro de nós, que só o Senhor vê. Nós queremos comer o pão com alegria, beber o cálice com alegria, sabendo que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Obrigado, porque está escrito que é assim. E agora queremos celebrar, limpos, perdoados, focando em Ti. Queremos cantar com gratidão, com alegria. Queremos comer com gratidão, com alegria, pelo que Jesus fez por nós. Em nome dele que nós oramos. Amém. Vamos cantar.